Graça e paz. Que bom chegar até você nessa oportunidade, esperando em Deus que tanto você quanto a sua família esteja na maravilhosa graça do Senhor Jesus. Esse é um tempo que nós temos dito, é um tempo difícil, um tempo de confinamento, um tempo em que nós estamos confinados em nossas casas, mas é bem verdade que existe um desejo, tanto do seu coração quanto do nosso coração, de estarmos aqui neste lugar. Este lugar que nós temos feito as nossas lives e chegado até você através do nosso canal do YouTube. Eu quero lembrar você novamente, assista as nossas mensagens ali no canal do YouTube, e eu tenho certeza que são palavras de Deus para o teu coração. Nós falamos alguns dias atrás sobre julgamento, e como aquela palavra foi muito importante para nós. Como nós julgamos os outros pela roupa, pela cor do cabelo, julgamos as pessoas pela tatuagem, pelo brinco, pelo linguajar, pela religião que professa, enfim, nós julgamos as pessoas por mais diferentes formas. E na maioria das vezes o nosso julgamento, ele é imperfeito. Mas também falamos sobre erros. E você que tem acompanhado as nossas mensagens no YouTube, vão perceber que julgamentos e erros se aproximam. E quando falamos sobre erros, muito interessante, nós falamos sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que errou. O homem que errou, e o Senhor amava aquele homem. Tanto é que a palavra do Senhor vai dizer que este homem, chamado Davi, era segundo o seu coração. O homem que pecou, o homem que errou, mas era o homem segundo o coração de Deus. E é interessante que da linhagem de Davi viria o Salvador. Então, na oportunidade nós dissemos, e você deve lembrar, que nós dissemos que o teu erro, a tua falha, não impede de Deus te usar. As consequências do teu pecado você vai colher, mas isso não impede de o Senhor te usar. Então nós falamos sobre o nosso julgamento, nós falamos sobre os nossos erros. Hoje nós vamos falar sobre a nossa visão. Como tem sido a tua visão nesses dias? Se você assistir os telejornais, e você vai perceber isso, a mídia também, nós vamos perceber que é um cenário de uma visão terrível, uma visão de pânico, uma visão de medo, uma visão de incertezas, uma visão de problemas, tanto na área do governo, na área política, na área econômica da nossa nação. Há muitos desempregos, há muitas pessoas carentes de alimento, e a nossa visão está pautada nisso. Mas será que é só isso? Será que a nossa visão só se limita a isso? Eu quero chamar sua atenção nessa noite para nós pensarmos sobre isso. Como está a tua visão? Como está a nossa visão? Por isso, irmãos, nesses dias de medo, de incertezas, de morte, de distanciamento, eu quero convidar você a pensar comigo o que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, que diz assim: eu sei quem tenho crido, e estou seguro que Ele é poderoso para fazer muito mais. Eu quero que você pense nessa noite sobre isso, que esse Deus que você serve, que eu sirvo, Ele é muito poderoso. Ele não é só poderoso, Ele é muito poderoso para fazer muito mais do que você pensa, do que eu penso. É esse Deus quando vê uma pandemia, Ele vê como algo insignificante, porque para Ele o poder, a honra e a majestade está sob o seu domínio, e nós precisamos crer. Porém, irmãos, nessa noite, pensando sobre isso, eu queria ler um texto da palavra de Deus. Esse texto será a base da nossa mensagem nessa noite. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, e você conhece a igreja de Coríntios, uma igreja problemática, uma igreja que estava enfrentando crises internas, uma igreja de partidarismo, uma igreja totalmente dividida, mas Paulo amava aquela igreja, e por amar, Paulo escreve essa carta a essa igreja, capítulo 4, versículo 18, e que tem tudo a ver com a visão. E diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem,
mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vou repetir. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Diante do que você tem visto, qual é a sua visão? O texto aqui fala para nós atentarmos para as coisas de Deus. O grande problema nosso é quando nós ouvimos e temos tido essa oportunidade de assistir, até mesmo de ver, os nossos olhos estão concentrados nessa perplexidade. Os nossos olhos só estão voltados para esse grande problema que essa é a pandemia. Mas eu queria pensar com você também, nessa oportunidade, sobre um primeiro ponto que diz assim: a minha visão vai depender do diagnóstico que faço da minha vida e da vida das outras pessoas. A partir desse diagnóstico que você tem, que você traça a respeito do que você está vendo, da vida das pessoas, ou até mesmo da sua própria vida, você vai ter um diagnóstico, e através desse diagnóstico você vai proceder a sua vida. Os seus valores vão ser pautados por aquilo que você vê. O texto diz que não atentando para as coisas que se veem. O que você tem visto? É morte? É pânico? É desespero? É incertezas do que vai ser amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano? Se o nosso olhar, irmãos, estiver focado nisso, na verdade será só desespero, será só angústia, será só perplexidade. Mas eu quero fazer com que você olhe e enxergue o outro lado, o lado da saúde do olhar. Porque quando nós olhamos isso, focamos nisso, há uma doença, irmãos, o lado do pessimismo. E levantamos um pessimismo onde não se está, onde não se chegou o pessimismo ainda. E eu quero convidar você a olhar o lado do otimismo. Por isso, irmãos, que há os perdidos e há aqueles que se encontram, justamente pelo olhar. Vivem no mesmo lugar, participam da mesma igreja, trabalham juntos, almoçam juntos, vivem até mesmo na mesma casa, no mesmo bairro, porém tem visões diferentes, tem pensamentos diferentes. Muitos até congregam, adoram o Senhor no mesmo lugar, até aqui mesmo. E mesmo estando aqui, mesmo sendo esposa e marido, cada um pensa, tem uma visão diferente das coisas. Números 14, 30, é uma história muito interessante que você conhece. Moisés, ele manda 12 espias a olhar a terra prometida. E a Bíblia diz que essa terra prometida já era deles. O Senhor já havia prometido essa terra. E Moisés manda os 12 espias a olharem, a investigarem, a sondar aquela cidade, para ver se é mesmo interessante, se havia condições de morar ali, se havia frutos, se havia, como era a cidade, se era fortificada, enfim, esse grupo voltaria trazendo um relatório detalhado do que era aquela cidade. E diz a Bíblia que esses 2 homens foram, e os 12 voltaram. Mas é interessante, em Números capítulo 14, versículo 30, olha o que Josué vai dizer: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Essa foi a palavra de Josué, junto com Caleb, junto com Josué. Agora observe o relatório dos outros 10, diz assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Agora observe, os 12 foram lá olhar, voltaram. 10 teve a visão negativa, 2 tiveram uma visão positiva. E segundo a Bíblia aqui, irmãos, eles identificaram que um cacho de uva, deveria ser transportado por 2 pessoas. Então
tão pesado que era. Os homens, os outros 10 só olharam os gigantes. Josué e Caleb olharam o que aquela terra de boa tinha. Olhares diferentes. Os 12 estavam no mesmo lugar? Sim. Os 12 tinham a mesma visão? Sim. Os 12 tinham os mesmos objetivos? Sim. Eles voltaram. Os relatórios foram diferentes? Sim. Por quê? Por causa da visão doentia. A minha vida, irmãos, vai mudar completamente quando a minha visão adoece. A visão dos 10 adoeceram, porque eles só enxergaram o quê? Gigantes. E os outros 2, Caleb e Josué? A visão foi diferente. Eles enxergaram cachos de uvas. O grande problema nosso, irmãos, é olhar para a circunstância e identificar só desgraça. Às vezes, irmãos, não é preciso sair de casa. Às vezes não é preciso de uma separação no casamento. Às vezes não é abandonar a outra pessoa. Às vezes não é mudar para um outro lugar. O que precisa, irmãos, é mudar o foco da visão. É avaliar e diagnosticar onde nós precisamos mudar. Mudar por quê? Quando olhamos para as mesmas coisas, para as pessoas, e o nosso olhar completamente difere do outro. Atente para essa palavra de Anais Nin. Ele disse o seguinte: nós não vemos como as coisas, como elas são, nós vemos como nós somos. Vou repetir: nós não vemos as coisas como elas são, nós a vemos como nós somos. Há muita diferença. Uma coisa é quando você olha e o seu olhar reflete, diagnóstica aquilo que está lá. Outra coisa é quando você faz um diagnóstico a partir de você. É completamente diferente. Aquilo que é porque eu sou assim. Aquilo que quando você olha, você identifica, você já traça um julgamento, você dá um parecer segundo a sua primeira olhada. E a sua primeira olhada, muitas vezes, é um olhar doente. Segundo lugar, irmãos, na visão, e pessoas perdem valor em nós. Quando a gente olha algumas pessoas perdem o valor em nós. Por que muitas pessoas perdem o valor em nós? Porque muitas pessoas perdem o valor para você. Pessoas que foram fontes de vida, pessoas que foram bênção na tua vida. Por que hoje elas perderam o valor? Já pensaram nisso? Interessante, porque essas pessoas não mudaram, continua a mesma pessoa. O que mudou foi o seu foco de vida. O que mudou foi a sua realidade em ver essas pessoas. O foco agora mudou, porque agora você começa a identificar defeitos que antes aquela pessoa que era a fonte na sua vida, que era a bênção na sua vida, não tinha problemas, não tinha dificuldades. Era uma pessoa preciosa nas mãos de Deus para te abençoar. Mas hoje você não quer nem ouvir falar a respeito dela. Por quê? Porque a sua visão deformou, não por causa dela, mas por causa de você. Eu quero encerrar, meus irmãos, nessa noite. Eu quero pensar com você sobre isso, que embora o nosso olhar esteja focado em algumas coisas passageiras, algumas coisas que não são eternas, nós sofremos muito. Você, como eu disse, você liga a televisão, você vai ver o cenário. Só se fala de morte, só se fala de números. Tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão com Covid-19. Raramente se fala de quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram abençoadas. Eu estava lendo essa semana, esses dias, e a minha visão também mudou, porque eu consegui ver algo muito interessante. Você tem acompanhado algumas empresas que antigamente não faziam nada, era apenas de fachada, e só visavam lucro. Hoje são empresas que estão abençoando a nossa nação, são empresas que estão tirando dinheiro do bolso, são empresas que estão fazendo máscaras descartáveis, são empresas que estão trabalhando em equipamentos para abençoar os hospitais. Quantas pessoas, quantas empresas,
quantas famílias têm abençoado outros. A visão. Essa semana, um jovem da nossa igreja mandou uma mensagem para nós, falou: pastor, eu quero abençoar, eu recebi algo do Senhor, eu quero abençoar a igreja. Olha que jovem de visão, ainda ele não é membro da nossa igreja, mas tem vindo, tem assistido o culto, a sua família tem congregado conosco, e ele vai nos abençoar. Ele falou: pastor, eu vou separar aqui uma verba para comprar cestas básicas. Partiu dele, não partiu da igreja, não partiu do pastor, uma visão de abençoar, uma visão que não está focada só nas desgraças, não, é uma visão que quer abençoar. Essa é a visão do reino. E eu sei também que tem muitos que estão nos assistindo, que têm essa visão do reino, de abençoar, independente de qual seja a sua religião. Isso é porque você está com os olhos saudáveis. E essa palavra, atente para isso, que Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, que os nossos olhos não estejam aqui, mas que estejam no Senhor. É o Senhor que providencia, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que derrama bênção sobre nós. Mas, irmãos, é interessante que muitas pessoas que estão doentes na visão, eles dizem o seguinte: pastor, eu vou embora da igreja. E eu pergunto: por quê, pastor? O pastor mudou. Eu vou embora da igreja porque o irmão mudou. Pastor, eu vou sair desse ministério. Por que você vai sair desse ministério, meu irmão? Não, porque a irmã lá mudou. Ela não era mais como era antes. Às vezes algumas pessoas estão se separando porque a esposa tem mudado, ou o marido tem mudado, ou aquele jovem que quer sair de casa porque os pais estão mudando. Não é eles que estão mudando, não é a igreja que está mudando, não é o pastor. E diga-se de passagem, eu estou bem tranquilo quanto a isso, porque eu sei do meu papel, eu sei da minha responsabilidade. Mas eu tenho acompanhado alguns. Isso tem sido raro no meu ministério, graças a Deus, porque nós procuramos, pela misericórdia de Deus, ter um bom relacionamento com todos. Mas o que eu tenho visto muitos pastores é isso, muitas igrejas sofrendo, porque muitos têm saído, não por causa do pastor, não por causa da igreja, mas a sua visão ficou doente. E pela sua visão ficar doente, ele vê doença em todo mundo. O problema não está nele, o problema está no pastor, o problema está na igreja, o problema está no ministério, o problema está no irmão que prega, o problema está no irmão que canta, o problema está no irmão que toca, o problema está em todo lugar, menos nele. O problema não está nele. É assim que nós vemos, é assim que nós temos assistido a visão dessa geração, uma geração que não tem mais se comprometido com o reino de Deus. Quando a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Meu querido, nessa noite, há muitos que só enxergam gigantes, há muitos que só enxergam lutas e tribulações. Aqueles 10 homens, o relatório pessimista, triste, de uma visão doentia, disseram: olha, para o povo e para Moisés: olha, vou falar uma coisa para vocês, eu acho bom nós não ir lá, não. Lá só tem gigantes. É bem verdade que tem uvas, né? Há toda uma terra fértil, mas eu quero falar para vocês que não é bom a gente chegar lá, não é bom a gente ir lá. Mas os outros dois, que não se deixaram ser influenciados pela opinião deles, disseram: olha, aquela terra é uma terra que manda leite e mel, é a terra dos cachos de uvas, é também a terra dos gigantes, mas é também a terra dos cachos de uvas. Qual é a sua visão? A sua visão está onde? Nos grandes homens ou nos cachos de uvas? Meu desejo nessa noite, nessa oportunidade, é que você não permita que você só enxergue homens grandes, mas que você também enxergue cachos de uvas. Que Deus possa te abençoar nessa noite. E o meu desejo aqui é que o Senhor te abençoe. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir pela tua vida, e que nessa noite você possa refletir sobre isso. Aonde está direcionado o teu olhar? O meu olhar está direcionado naquele que tudo pode, e onde eu espero, onde Ele pode fazer tudo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque, ó Deus, o Senhor tem sido misericordioso, abençoador. É nesse tempo
Um tempo de tantas incertezas. Um tempo, ó Deus, onde a economia não progride, onde tudo está parado, onde, ó Deus, há uma crise no governo, ó Deus, onde pessoas nesse momento têm chorado a perda de muitos entes queridos. Há muitos, ó Deus, que estão sendo agora internados nos hospitais por causa dessa doença. Mas nós estamos aqui, ó Deus, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. E nós queremos, em nome de Jesus, que Tu, ó Deus, visite essas pessoas. São muitos enfermos, são muitas pessoas que carecem da Tua graça e da Tua misericórdia. Continue nos abençoando, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando aqui você da nossa live, assim também nosso canal no YouTube. Eu quero convidar você, não deixe de assistir ali as nossas mensagens. Eu sei que você já está sendo abençoado e vai ser muito mais abençoado também assistindo as nossas mensagens ali. Deus abençoe sua vida. Que a graça do Senhor